Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bem-vindos de novo neste canal, Pastoral Litúrgica com João Benedito. Eu sou o Frei João Benedito e este é o nosso terceiro encontro. Começamos o nosso caminho de Quaresma e eu lhes dizia que os 2 primeiros domingos o Evangelho é sempre com o mesmo tema em todos os anos litúrgicos, que é o primeiro domingo, as tentações de Jesus, que faz ver a sua humanidade, e o domingo passado, a transfiguração, que nós somos inseridos na dimensão já da ressurreição, como os apóstolos que estavam com Jesus no alto do monte. A partir do terceiro domingo, o tema de cada ano é um tema específico. Este ano, que nós escutamos o Evangelho de Lucas, o grande tema é a conversão e a misericórdia. A conversão é como eu respondo ao amor de Deus. Mas, por outro lado, este Deus, no seu amor, faz mostrar a sua misericórdia. Nós não nos convertemos, não vamos em direção a uma pessoa que é indiferente, mas, sobretudo, nós nos convertemos para responder a um Deus que nos amou primeiro. A liturgia deste domingo nos apresenta um episódio do Evangelho de Lucas, aonde chegam para Jesus e falam de um grupo de galileus que Pilatos matou. Matou no local sacro. Pilatos mata esses galileus que fizeram uma manifestação contra os romanos e os mata no momento do sacrifício no templo. Isso para Israel, além da agressão, porque era o dominador romano que matava o seu povo, tem também um aspecto mais delicado, que era profanar um lugar sacro. E Jesus, depois deste episódio que escuta, Jesus vai citar um outro episódio também dramático, que é quando 18 pessoas construíam a torre de Siloé e a torre caiu em um incidente, mataram-se 18 pessoas. E agora a genialidade do nosso mestre Jesus. Veja que muitas vezes acontece isso no Evangelho. Alguém chega com uma pergunta capciosa, quer colocar Jesus em dificuldade, e Jesus responde de um modo muito sábio. Não fica somente no episódio que produz raiva, mas ele sai deste episódio e convida a eles, a nós, a dar um passo além. Pensamos, quando nós temos uma situação de ódio, de violência, nós muitas vezes somos tentados a querer que se responda à violência com violência. Ou mesmo na alternância das pessoas que têm o poder, nós muitas vezes queremos a nova pessoa simplesmente para exercer o mesmo poder de antes. É como trocar os atores para encenar a mesma peça. Jesus sai dessa armadilha e diz assim, a pergunta de Jesus é curiosa, porque a essas pessoas ele vai dizer, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Nos 2 episódios, Jesus dá uma resposta semelhante. Ora, Jesus está dizendo uma coisa que quebra, e creio que essa é a primeira mensagem do Evangelho deste domingo. Jesus quebra um modo normal de pensar. Quando nós temos uma situação de sofrimento na nossa vida, em nós se instaura um mecanismo que é de pensar que o sofrimento é um castigo de Deus. Aí, se acontece conosco ou com o outro, nós logo pensamos como o povo daquele tempo pensava, mas tantos de nós ainda pensamos assim. Ora, se tem um sofrimento na minha vida, é porque aconteceu alguma coisa que faz com que agora eu seja punido por Deus. Mas um Deus que age como um ser humano
que pune quem erra, um Deus que é um juiz que somente dá um benefício a quem merece e castiga quem não merece, é um Deus muito humano, ou talvez menos do que um ser humano bom. E a primeira coisa que Jesus faz é não reage a este modo de pensar, não confirma aquilo que eles estão querendo. E vai dizer assim, aí sim é a grande novidade que instaura Jesus. Ele vai dizer, mas vocês, se não se convertem, vão ter o mesmo fim. Ou seja, que Jesus não faz um discurso sobre o castigo e o sofrimento, sobre a morte, mas que tem uma situação mais grave, mais dolorosa, que é perder a vida eterna. Que isso pode acontecer com aqueles que já morreram, mas que pode acontecer conosco, se nós não nos convertermos. Jesus usa este episódio de raiva que trazem para ele, para dizer, olha, ainda que foi uma situação que Pilatos foi cruel, ou uma situação que foi um incidente, a torre que caiu, a morte de um ou de outro é uma ocasião para nossa conversão. E isso eu acho que é genial, porque, fundamentalmente, no sofrimento, e quando nós estamos em uma crise, ou dificuldade, em doença, na morte de uma pessoa, a nossa primeira reação muito humana, mas de uma humanidade ainda muito distante de Deus, é aquela de colocar a culpa em Deus. De pensar por que aconteceu esse episódio, por que esse sofrimento, por que estou sendo castigado. E Jesus sai deste nosso esquema e diz, não, a pergunta justa nesse momento de sofrimento é, o que eu posso fazer com a minha vida, eu que vivo aqui ainda, para fazer um caminho de conversão? Jesus nos convida com essas duas histórias a trilhar esse caminho de conversão. E a segunda parte do Evangelho é belíssima, porque Jesus conta uma parábola. Se recordam que no Evangelho de Marcos e de Mateus, essa parábola fala de que Jesus amaldiçoa o figo que não produz fruto e ele seca na hora? No Evangelho de Lucas, o evangelista da misericórdia, Jesus é aquele que intercede por essa figueira para que possa ainda receber um ano para se converter. Então a mensagem do Evangelho hoje é, na primeira parte, um convite de Jesus, de fazer um caminho de conversão. A segunda parte é um Deus misericordioso, que como o agricultor com a figueira, depois de cuidar, e essa figueira que não produz, mas ele pede, um ano, eu vou adubar, vou aguar, para que ela possa produzir fruto. Recordemos-nos que a figueira, símbolo da sabedoria, também da prodigalidade de Deus, é o símbolo de Israel, é um dos frutos que Israel oferecia como agradecimento a Deus pelo dom da vida. Meus irmãos, eu desejo a todos vocês um bom caminho de preparação para a Páscoa da Ressurreição. Um caminho que seja de conversão, que seja de mudar. A conversão, principalmente, nos convida a mudar a imagem de Deus que nós temos. Nesses nossos vídeos, neste canal, eu sou sempre acompanhado de uma das minhas pinturas. Essa semana, o quadro que eu coloquei aqui é a representação da Quaresma. Tem as cores, o roxo da Quaresma, o rosa, que é um domingo da Quaresma, os ramos do domingo de Ramos, que é ainda dentro da Quaresma, e sobretudo a cruz gloriosa, símbolo não de dor, mas de amor, cercado das palavras que conduzem esse tempo de conversão. O deserto, o monte, a transfiguração, o jejum, a esmola e a oração, que estão presentes também na oração hoje antes da leitura. Eu lhes convido a ver esse canal aqui embaixo, de se inscrever e divulgar, que é um instrumento de evangelização. Para todos vocês, uma boa Quaresma, uma boa semana. Paz.